Para a gente continuar falando um pouco, inclusive, de questões de imagem dos políticos brasileiros, das instituições no momento, a gente tem uma pesquisa Quest que foi divulgada hoje cedo, que eu começo a introduzir por aqui antes da gente voltar no intervalo, falando inclusive, com destaque inclusive para a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente está com imagem negativa na avaliação de 53% dos brasileiros ouvidos na pesquisa Quest divulgada hoje cedo. Para 41%, a imagem do ex-presidente é positiva e 6% afirmaram não conhecê-lo nesse teste, então trazendo a parte da popularidade dos políticos hoje. Estamos de volta do nosso intervalo, agora analisando a pesquisa Quest que foi divulgada hoje cedo, que traz entre os dados a repercussão da imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro no momento. O ex-presidente, na avaliação de 53% dos brasileiros, tem uma imagem negativa, frente a 41% que traz a imagem do presidente como positiva. Bolsonaro é visto com a imagem mais negativa entre as lideranças políticas testadas na pesquisa, trazendo então esse destaque no momento. O ex-presidente, que a gente lembra, está inelegível no momento. No recorte por renda que a pesquisa traz, vendo aqui, o ex-presidente traz mais resistência entre os que ganham até 2 salários mínimos. Nesse segmento, 59% vem Bolsonaro com a imagem ruim. Entre os chamados independentes, a imagem negativa de Bolsonaro chega a 57%. Já trazendo o recorte também da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela é trazida nessa pesquisa como vista de forma negativa por 38% dos entrevistados e positiva por 39%. O percentual de desconhecimento sobre Michele ainda está na faixa de 23%. O presidente Lula não teve a imagem testada nesse levantamento. Do PT foi testado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que traz aqui o resultado de uma imagem negativa para 42% dos entrevistados, frente a 31% que o veem de uma forma positiva. Já o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin tem os mesmos 37% de imagem positiva e negativa, 26% também dizendo que não conhecem, ou seja, 37% negativa, 37% positiva. Já o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o do Senado, Davi Alcolumbre, tem um patamar alto de desconhecimento, é o que traz essa pesquisa também, tendo então 63% da pesquisa dizendo que não conhece Hugo Mota e 68% dizendo que não conhece Davi Alcolumbre. Uma pesquisa que foi feita entre os dias 8 e 11 de janeiro, com 2.004 entrevistados, margem de erro de 2 pontos percentuais. Uma leitura aqui em termos de reputações, nessa Sakamoto, que a gente tanto falou essa semana, mas com destaque, então, de 53% avaliando que Bolsonaro tem uma imagem negativa. Para ser sincero, né, mesmo com os altos índices de polarização do debate político brasileiro, o que surpreende não é Bolsonaro estar com 53% de imagem negativa. Afinal de contas, né, aconteceu tudo o que aconteceu. O que surpreende é que Bolsonaro tenha 41% de imagem positiva, porque isso aqui é além do que você tem do bolsonarismo raiz e, inclusive, além daquele montante da direita não bolsonarista, né? Isso mostra, é claro, não só é um retrato da polarização, né? Mas também é um retrato da resiliência do poder de fogo do bolsonarismo em meio à sociedade. Então, isso, é claro, que é um ativo que é por isso, inclusive, que Flávio Bolsonaro está tão bem nas pesquisas, né? Flávio Bolsonaro, desculpa usar o termo, pode parecer pejorativo, não é, mas tecnicamente não é ninguém na fila do pão, né? Ele é o filho de Jair Bolsonaro. Ele é senador da República, né? Já foi deputado estadual, tem uma carreira política consolidada, gostando ou não dele. Mas ele é o filho de Jair, né? Ele é o primogênito do Messias, né? Então, do Jair Messias. Então, no final das contas, é isso. O Bolsonaro está transferindo para Flávio parte desses 41%, né? Desse pessoal que acha que ele não é, que ele é um cara legal, etc. e tal. O grande problema, e é isso que é por isso que aliados do presidente Lula celebram o fato de ser Flávio e não ser Tarcísio e não ser Michele, né? É que você tem os 53%. Ou seja, você tem muita gente que vê o presidente Bolsonaro como uma pessoa criminosa. Inclusive porque ele foi condenado.
né? As pessoas têm pudor, mas ele é um criminoso, ele é condenado, né? E agora também um presidiário. Inclusive, essa é uma das razões que tanto o bolsonarismo não queria que ele fosse para a Papuda, porque o bolsonarismo fica chamando Lula de presidiário, né? E agora Bolsonaro também é presidiário, né? Então, o que acontece é que você tem esse índice grande de rejeição ao Bolsonaro. Então, ao transferir, o Flávio vai ter o seguinte desafio: ele vai ter que surfar na popularidade do pai, mas depois dar um jeito de desviar da rejeição do pai. Gente, isso não é fácil, não. Sabe, isso é difícil, né? Porque, tipo, você compra um pacote. Quando você abraça, você compra um pacote, né? Então, esse pacote que o Flávio colocando tem esses dois lados. É por isso que o PT tá mais satisfeito com o Flávio do que com outros dois que têm uma rejeição muito menor. E aí, nessa pesquisa, Maierovitch, então, temos recorte de Bolsonaro, de Michele, de Alckmin, Haddad. Entra também aqui Pablo Marçal, Silas Malafaia, Tereza Cristina. E aí, como falamos, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que tem a parte do público que não conhece como destaque. Acho bem interessante quando a gente tem esses recortes da pesquisa Quest que vão sendo colocados ao longo da semana. Seria até interessante, queria ouvir uma proposta do senhor aqui, de uma pesquisa importante que a gente poderia ter da percepção da população, talvez um pouco mais sobre questões até jurídicas, direitos, por exemplo, no caso da inelegibilidade de Bolsonaro, da situação de momento, para a gente ter um recorte do que a população sabe das notícias do momento, né? Fico aqui que seria interessante ter uma pesquisa dessa. Queria te ouvir um pouco mais sobre esses resultados também. É muito interessante, porque nós evoluímos. Vamos fazer um comparativo. Não sei quem foi o gênio, infelizmente não sei, talvez o Sakamoto me ajude, mas que ele observou num comentário o seguinte: olha, hoje ninguém mais conhece os 11 jogadores da seleção, mas conhece de cor e salteado os 11 do Supremo, os 11 ministros do Supremo. Isso é importantíssimo. A população passa a conhecer os seus magistrados, aqueles que dizem o direito, e, no caso, aqueles que são os intérpretes da Constituição, e o Supremo, que dá a última palavra. Já se disse que o Supremo tem até, ironicamente, o direito de errar por último, mas é assim no sistema democrático, é assim. Então, uma pesquisa, no sentido de verificar essa parte jurídica, já que a população amadureceu, ela já conhece os seus juízes e ela está as questões jurídicas estão no dia a dia. Então, as decisões teriam que ser pesquisadas junto à sociedade para ver se ela está entendendo, embora os ministros do Supremo falem uma língua muito difícil, precisa de interpretação, eles deveriam, e até se essa pesquisa for apontar, deveriam adequar os julgamentos mais curtos, mais claros, mais compreensíveis, até porque o latim só tem em 2 lugares, no Vaticano e no Supremo Tribunal Federal. No Vaticano é língua oficial, no Supremo é segunda língua. Então, há necessidade, eu acho que isso é muito bom. Por quê? Para ver como é que a população percebe a justiça, se há justiça, ainda mais num momento em que temos um Toffoli da vida, né? Exato, professor. Professor Maierovitch, eu ia te pedir uma rápida licença, porque a gente ainda tem pautas para tratar com o senhor aqui no programa. Queria que a gente trazer um rápido intervalo e reconectar com o senhor logo mais. Pode ser? Pode sim, prazer. Obrigada. Natália, só uma coisinha. O senhor, eu não quero ir embora sem eu não quero ir embora sem saber se o Sakamoto vai para o Roda Viva. Ele é o número 1 em cogitação. Tá? A imprensa da imprensa aqui ao vivo, o Sakamoto sendo entrevistado na roda. Tô sabendo, não. Aliás, foi engraçado que eu vi, inclusive... não vem com essa.
Eu vi na imprensa, tipo, já desmentido. Falei, não, Sakamoto não vai. Isso é claro. Aí eu falei, mas peraí, eu não tava nem sabendo que eu tava sendo cogitado, né? Nem sabia. Eu nem sabia, né? Tipo, isso é muito doido. Gente, eu tô aqui, tá? Tô no UOL, não tô... Tá aqui na nossa roda, professor nossa Maierovitch atrás aqui, então, dos leads do nosso All News, professor.